Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. E nesta aula 9, iremos falar dos grafos direcionados e a relação binária. Nossa atenção será agora dada aos grafos ditos direcionados, não ponderados e sem arestas paralelas. Eu trouxe aqui para frisar para vocês o que seria arestas paralelas em grafos direcionados. O pessoal confunde bastante quando a gente trabalha com a questão aí de arestas paralelas nos grafos do tipo direcionados. Bem, se você observar aqui, nós temos dois grafos, em que o primeiro nós temos aí a interligação dos vértices 1 ao 2 através de uma aresta, e também do vértice 2 a 1 também como segmento de reta que sai do 2 a 1 como uma outra aresta. Ou seja, nós temos duas arestas distintas com dois extremos distintos, por mais que eles estejam associando os mesmos vértices. Já no outro grafo, nós temos dois vértices e também duas arestas, em que essas duas arestas, essas duas arestas, elas estão aí saindo do mesmo vértice e tendo a mesma direção aí para o vértice 2. Ou seja, essas duas arestas, elas são ditas aí paralelas. Já no primeiro grafo, ela não tem arestas paralelas. Elas têm uma mão indo e outra voltando. Nesse caso, seria como se fosse duas opções de ida. Nesse caso, o que acontece no grafo 2. Nossa atenção também será dada aos grafos direcionados, mas aí, como o grafo é dito direcionado, ela só será uma matriz, nesse caso uma matriz de ordem n por n, não necessariamente simétrica. A gente sabe que nos grafos ditos direcionados, as matrizes do tipo ordem n por n, ou seja, n é de acordo com o número de vértices, ela é dita não necessariamente simétrica, porque pode existir uma simetria e em um caso particular de grafo, mesmo que seja um grafo direcionado. A gente sabe que um grafo não direcionado, a obrigação dele é ter uma matriz de forma simétrica. Já nos grafos ditos não direcionados, pode ter ou não a simetria. Além disso, por não haver arestas paralelas no gráfico, a matriz adjacente ela vai ter apenas uns e zeros, ou seja, ela é dita booleana, cujos elementos dessa minha matriz eles vão ser zeros e uns. Reciprocamente, dada uma matriz booleana do tipo n por n, podemos construir um grafo do tipo direcionado, em que ele não vai ter arestas paralelas e nem laços, enfim. Quer dizer, pode até ter laços nesse caso, mas arestas paralelas não vai ter, porque significa dizer que a gente vai trabalhar agora com matrizes e grafos que só tenham uma opção, ou seja, uma aresta ou seja, uma relação de adjacência entre esses vértices. E aí, não pode ter no grafo, ou até mesmo na matriz não pode ter um 12, não pode ter um 3, por exemplo, tem que ter apenas uns e zeros. Esses tipos de matrizes vão ser consideradas aí matrizes booleanas, porque ela tem apenas zeros e uns. E o grafo, ele vai ter aí um grafo direcionado com n vértices e sem arestas paralelas, em que tem uma relação aí de 1 para 1, a correspondência, ou seja, todo grafo que é direcionado com n vértices e sem arestas paralelas, ele vai ter a sua matriz representada com uma matriz booleana de ordem n por n. Vamos a um exemplo. Dê a matriz booleana do seguinte grafo. Nós temos aqui um grafo direcionado, em que nós iremos desenhar a matriz booleana dele, e iremos perceber que a matriz booleana, o fato de não termos arestas paralelas, vai implicar dizer que a minha matriz ela vai ser do tipo booleano, ou seja, apenas formados por zeros e uns. Então, vamos resolver essa questão. Então, aqui eu vou desenhar aqui uma tabela, eu quero criar justamente a matriz, ela é do tipo 4 por 4, então ela vai ter, eu vou colocar 5 linhas e 5 colunas, lembrando que a primeira linha, a primeira coluna vai ser para cabeçalho, e aqui eu vou designar justamente os meus vértices que faz parte desse grafo, então 1, 2, 3 e 4, e iremos ter a relação da adjacência se existir a relação entre esses vértices, colocamos 1. Se não tiver a relação, colocamos 0. Tem um laço em 1, ou seja, no vértice 1? Nós não temos, então colocamos 0. Existe a relação do vértice 1 com o vértice 2? Sim. Existe a relação do vértice 1 com o vértice 3? Sim. Com o vértice 4? Não. Então colocamos um 0.
Observe que na primeira linha temos apenas zeros e uns. Você observa o vértice 2, ele não tem nenhuma interligação com nenhum outro vértice, então teremos 0, 0, 0 e 0. Olhamos para o vértice 3, ele não tem interligação com nenhum vértice, exceto com ele mesmo. Então, aqui no vértice, na linha 3, eu vou ter apenas um 1 aqui na relação de 3 com 3. E no vértice 4, eu tenho relação, o 4 ele vai interligar com o vértice 1, com o vértice 2, com o vértice 3 e não tem relação com o vértice 4. Então, nós temos aí a representação, ou seja, todo grafo direcionado sem arestas paralelas, ele vai dar uma matriz booleana, ou seja, formados apenas por zeros e uns, ou uma matriz booleana de n por n. Bem, a segunda prática ele pede para fornecer aqui, dado o grafo direcionado, no caso ele pede para fornecer o grafo direcionado com base nessa matriz de adjacência. Então, a gente vai fazer o processo inverso, ou seja, para dizer que existe a relação aí entre de 1 para 1, ou seja, toda a matriz de adjacência, formada aí uma matriz booleana, formada por zeros e uns, vai me dar um grafo direcionado sem arestas paralelas. Então, vamos lá para a ferramenta para fazer a resolução desse exercício. Então, eu estou aqui com a matriz e vou fazer agora o grafo direcionado dela. Então, eu vou ter 4 vértices. Eu vou dispor os vértices aqui. 1, 2, 3, os vértices 3. E vou dispor também o vértice 4. E agora nós iremos fazer aqui com base na relação. Ela vai ser um grafo direcionado. Vou colocar aqui como uma reta do tipo reta. E aí vou fazer. Do 1 nós não temos relação com nenhum vértice. Então ele basicamente não tem interligação. Então vamos para o vértice 2. O vértice 2 está interligado ao vértice 1 e a ele mesmo. Então nós temos um laço aqui. Aí você corrige essa seta para deixar conforme um laço da seguinte forma, certo? Então nós temos aqui o vértice 2, está interligando com o vértice 2 apenas. O vértice 3 e o vértice 4 não tem interligação, então logo não temos aqui a relação entre esses vértices. Depois nós temos o vértice 3 que está interligando com o vértice 1, então no 3 eu vou ligar com 1, dessa forma. E o 4 eu vou ligar, no caso o 3 eu vou ligar com 4, então nós temos esse segmento de reta que sai de 3 por 4, e por fim nós finalizamos aqui o grafo, porque nesse caso o 4 não tem interligação com nenhum outro vértice. Então você observa que esse grafo, ele é um grafo direcionado sem arestas paralelas. Então, essa seria a representação, ou seja, essa seria a resposta. Então, nós temos aqui também a correspondência de 1 para 1, em que nós temos as relações binárias no conjunto dentre os elementos, n elementos, e nós temos também a relação de correspondência com os grafos direcionados com n vértices e sem arestas paralelas. Então, todo grafo que é direcionado com n vértices e sem arestas paralelas, podemos representar esse grafo através de relações binárias por meio de conjunto, certo? Ou seja, a descrição desses elementos. Suponha que G é um grafo direcionado com n vértices e sem arestas paralelas. Esse n aqui vai ser um conjunto de vértices. Se existe a relação entre esses vértices, a gente vai representar ele através de um par ordenado, em que o primeiro elemento do par ordenado vai representar o vértice de origem e o nj vai representar aí o vértice de chegada. Então, a gente vai designar que existe uma relação entre esses vértices, através do grafo, a gente pode fazer isso através do esboço do grafo, e então vai existir ou não uma aresta entre esses vértices ni a nj. E podemos usar aí essa propriedade para definir uma relação binária no conjunto de n. Então, ni é p ncj e vai existir aí uma relação, ou seja, existe uma aresta que vai ligar aí a minha g de n1 para nj. Então, essa relação é considerada aí a relação de adjacência do grafo. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um grafo em que nós temos, ele pede a representação, a partir desse grafo, a relação da adjacência. Ele vai representar através de pares ordenados. Então, aqui na ferramenta, nós iremos resolver esse exercício, com base no grafo dado da primeira questão. Então, nós temos aqui. Com base nesse grafo,
nós precisamos também encontrar a relação da adjacência, ou seja, a relação por par ordenado. Então, a gente vai colocar através da representação por teoria de conjuntos. Então, vou representar de que forma? Através de par ordenados. Então, em que N representa o conjunto de vértices, N vai ser representado aqui pelo conjunto de vértices, que é 1, 2, 3 e 4. E vou ter aqui a relação de adjacência entre esses vértices, que vai ser justamente a relação de N para N, ou seja, desse vértice para esse vértice, ou seja, temos dois conjuntos em que os conjuntos são idênticos e iremos fazer a representação desses dois conjuntos entre esses elementos. Nesse caso, vamos colocar aqui, designar através de par ordenados. Nesse caso, nós temos a relação de 1 com 2, ou seja, o vértice 1 está interligando com o vértice 2 e a direção vai determinar isso. Nós temos também a relação aqui de 1 para 3, então de 1 para 3 designamos o par ordenado. Depois, nós temos a relação aqui de 3 com o vértice 3, então nós temos um par ordenado 3 por 3. Depois, nós temos aqui a relação do vértice 4 com o vértice 1, ou seja, um par ordenado, e também do 4 com o vértice 2, e também com o vértice 3. Então, nós temos aqui a representação através de teoria dos conjuntos. A relação binária que existe aqui nesse grafo. Então, seria essa a resposta. Também podemos ver aqui a relação que pode existir da matriz de adjacência, versus justamente a relação da adjacência. Então, podemos fazer o processo também inverso. Então, dada aqui a matriz de adjacência, nesse caso foi essa matriz, vou tentar encontrar agora a relação de conjuntos. Então, como é que encontra essa relação? Então, é o mesmo conjunto, é de N, que nesse caso vai de 1 até 4, porém a relação é diferente. Se você observar, existe aqui uma relação de adjacência entre os vértices 2 e 1. Então, de 2 a 1 eu vou ligar o 2 a 1. Depois eu vou ligar o vértice 2 com o vértice 2. E depois o vértice 3 com o vértice 1. E depois o vértice 3 com o vértice 4. Dessa forma. Então, essa seria a representação através de teoria dos conjuntos. Só existe 2 para 1, 2 para o 2, 3 para 1 e 3 para o 4. Então, essa seria a representação através da relação de conjuntos para essa matriz dada. Depois que é dado a definição aqui das matrizes, podemos ver também que a reciprocidade existe se P é uma relação binária do conjunto N, então podemos definir um grafo direcionado com G, com N, sendo esse N o conjunto de vértices, e uma aresta de NI para NJ e somente se existir uma relação aí de adjacência entre esse vértice NI com NJ. Então, esse G, aí, ou seja, esse grafo direcionado, não terá arestas paralelas. Vamos fazer agora, dada a relação aí de relação binária com esse conjunto, esse N, que é o conjunto de vértices, e essa relação binária está dada através desses par-ordenados. E aí eu peço para esboçar o grafo direcionado. Então, eu vou fazer justamente essa questão utilizando lá a ferramenta. Então, eu vou fazer aqui, eu vou pegar o conjunto, com base no conjunto. Eu vou só copiar aqui para a gente fazer aqui embaixo mesmo. Então, o conjunto é formado por N1, o N1 é formado pelos conjuntos os elementos 1, 2, 3 e 4. E eu tenho uma relação aqui binária de 1 com 4. Então, 1 com o vértice 4, o 2 com o vértice 3. Nós temos também o vértice 2 com o vértice 4. E nós temos o vértice 4 com o vértice 1. Ou seja, esse aqui seriam os conjuntos da minha relação. Ou seja, a relação dos pares ordenados. Então, com base nessa relação, a gente vai desenvolver o quê? O grafo. Então, o grafo ele vai ter 4 vértices. Eu vou copiar esse grafo aqui para a gente ganhar tempo.
a gente vai apagar essas arestas para não vai fazer parte. E eu vou fazer o quê? A relação que existe aqui dos pares ordenados. Então, do 1 eu vou para o vértice 4, então eu vou no segmento de reta, que sai do vértice 1 vai para o vértice 4, através desse par ordenado. E nós temos também a relação aqui do vértice 2 com o vértice 3, então a representação aqui seria assim, saio do vértice 2, vou para o vértice 3, o 2 eu vou para o 4, e o 4 eu volto para o 1. Então, seria essa a representação do grafo direcionado com base nessa relação binária. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima!